Estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Roseli de Deus Lopes. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma importante professora, pesquisadora e gestora. A nossa convidada é graduada em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, onde também obteve o seu mestrado e doutorado. É também livre docente pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. É membro da diretoria da Associação Brasileira de Educação em Engenharia. Fez parte da diretoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e atuou como secretária regional da SBPC em São Paulo. É vice-coordenadora do Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas, Núcleo de Apoio à Pesquisa. Foi vice-diretora e diretora da Estação Ciência. É pesquisadora do Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da USP, desde 1988, onde é líder do Grupo de Educação e Engenharia e do Grupo de Pesquisas e Meios Eletrônicos Interativos, que envolve computação gráfica, processamento digital de imagens, técnicas e dispositivos de interação homem-computador, realidade virtual e realidade aumentada. Coordena projetos de divulgação científica e projetos voltados à identificação e desenvolvimento de talentos em ciências e engenharia. Foi responsável pela concepção e viabilização da FEBRACE, Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, onde atua como coordenadora geral. Publicou 70 artigos em revistas científicas, 27 capítulos em livros e 15 livros. Orientou 22 teses de mestrado e 18 de doutorado. Recebeu prêmios e homenagens, das quais destaca Diploma Amigo da Marinha, Prêmio do Inventor Conde Armando Álvares Penteado, Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia e Prêmio Peter Murani. Atualmente é professora titular da Escola Politécnica da USP e vice-diretora do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Obrigado, professora Roseli de Deus Lopes, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma importante professora, pesquisadora, gestora e muito atuante na divulgação científica. Por favor. Em primeiro lugar, professor, eu queria ressaltar que é uma honra para mim, né, estar aqui consigo, sendo entrevistada, e parabenizar por essa iniciativa da TV Suprem. Esse programa é muito interessante, a gente acompanha, então, muito obrigada. Bom, revisitar minha infância. É, eu sou filha de imigrantes, meus pais são portugueses, atravessaram o Atlântico de navio, se conheceram aqui no Brasil, vieram muito cedo, né? Por volta ali dos 17 anos, eles cruzaram o Atlântico.
as famílias ficaram lá em Portugal e eles vieram para cá em busca de oportunidades, inclusive para poder ajudar suas famílias que ficaram lá. E essa minha infância ela foi muito marcada por esse trabalho incansável dos meus pais. Então, esse exemplo, né, de determinação, de cruzar o Atlântico sem medo, quer dizer, deviam ter medo, mas dessa coragem, né, de cruzar o Atlântico em busca de oportunidades. Eu acho que sempre foi um grande exemplo para mim. Meu irmão é 7 anos mais novo, então eu fui filha única ali no começo, né, por um tempo longo, e sempre encarei a escola com a mesma seriedade que os meus pais encaravam o mundo do trabalho. E quando eu não estava na escola, não estava fazendo alguma atividade da escola, eu acompanhava o trabalho dos meus pais, ajudava na medida do possível. Então, essa escola também do comércio para mim foi uma escola importante para conhecer as pessoas, para saber me comunicar. Então, acho que essa foi uma grande escola ali junto com a minha família. E eles sempre me incentivaram a buscar o meu caminho, né? Então, acho que isso foi muito bacana, que me deram sempre liberdade para fazer escolhas, né? De buscar o aprimoramento. Me lembro na infância também, quando meu pai comprou a enciclopédia Barça, foi um acontecimento no bairro porque além da biblioteca da escola, né, meus colegas tinham a possibilidade de frequentar a minha casa para a gente usar. Então, eu me lembro da felicidade do meu pai, que não teve oportunidade como eu, né, de estudar. Meu pai e minha mãe só puderam fazer até a quarta série do primário, mas meus pais sempre valorizaram a busca pelo conhecimento para você se aprimorar, então sempre me incentivaram. E, a escolha, né, quando chegou no ensino médio, eu tive um professor de física que um dia me perguntou: Nossa, Roseli, você vai bem em física, você vai fazer engenharia? Aí eu fiquei com um ponto de interrogação. Falei assim: Nossa, mulher, eu posso fazer engenharia? Eu não tinha ninguém na minha família que tivesse cursado engenharia, então fui tentar conseguir mais informações, mas acho que o que foi determinante, além desse estímulo, né, do professor para eu escolher minha trajetória, foi que eu vivi a minha infância, a minha juventude ali com uma fase que a televisão brasileira, a TV aberta, ela tinha muitos filmes de ficção científica. Então, isso acho que foi, assim, para os americanos, essa produção toda, audiovisual, ela era justamente para incentivar que as pessoas tivessem o sonho de trabalhar na NASA ou qualquer coisa assim, e isso teve influência em mim nesse momento, porque eu não tinha computador em casa, tinha telefone fixo, mas não tinha computador em casa, e os filmes me despertavam essa curiosidade, né? O que será que é esse computador que aparece nesses filmes de ficção científica? Como é que será que a gente faz uma coisa dessas? Então, isso me motivou a buscar o curso de engenharia. Aí prestei poli, minha segunda opção era física. Entrei na física, que me abriu assim um mundo também de oportunidades na divulgação científica. Fui voluntária ali com o professor Hambúrguer, professor Fuad, no laboratório de demonstrações. Então, a sementinha da divulgação científica foi plantada naquele momento. No ano seguinte, eu prestei poli, entrei, tentei levar as duas ao mesmo tempo. Por algum tempo eu consegui. Foi aí que eu conheci a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência também. Nós fomos de ônibus de São Paulo até Belém do Pará. Minha primeira SBPC foi em Belém do Pará. Atravessamos ali a Amazônia, abraçamos uma árvore e levamos os experimentos aqui da física. Então, a minha trajetória começou dessa forma. E logo no primeiro ano que eu entrei na Poli, eu já busquei alguma oportunidade de estágio, né? Na verdade, não era estágio, né? Era uma iniciação. E eu morava em Guarulhos, então todos os dias eu chegava muito cedo na universidade, eu ia bem tarde para evitar a hora, né, do trânsito. E comecei a iniciação científica aqui no Laboratório de Sistemas Integráveis, com o professor João Zufo, que na época eles diziam assim, não, ele é um inventor da Poli, ele deixa a gente fazer qualquer coisa que a gente queira. E foi ali que eu me criei academicamente, né, com essas duas, acho que essas duas vertentes muito fortes, né, a questão da divulgação científica ali na física, muito forte, e aqui na Poli, com essa possibilidade da gente reinventar coisas no primeiro momento, né, a partir do que a gente ia conhecendo
E no segundo momento, a gente também está contribuindo para gerar conhecimento novo, e conhecimento científico e tecnológico. E a visão familiar, né, de sempre incentivar para a educação. Professora Roseli, poderia enfatizar a importância da divulgação científica e destacar algumas ações da Estação Ciência que dirigiu em São Paulo e da FEBRACE, que envolve estudantes de todo o país? Com certeza. A divulgação científica para esse público amplo, ela é muito, muito, muito importante, porque as coisas não acontecem por acaso. A gente precisa plantar sementes, cuidar dessas sementes, para que a gente consiga ter bons frutos na sequência. Então, se a gente não estimular as crianças, os jovens, a terem uma relação com o conhecimento, percebendo que eles fazem parte dessa construção, a gente não consegue avançar. E a Estação Ciência é um espaço para todas as idades, né? Então, quem não teve oportunidade na infância, é um lugar, né? Os centros, os museus de ciências são lugares para estimular as pessoas a ficarem mais curiosas. Então, numa visita curta, ali você conseguir ter estímulos importantes que façam a pessoa pensar e principalmente que façam a pessoa ter vontade de se aprofundar e de buscar mais conhecimento. A Febrace surgiu um pouco antes de eu acabar sendo convidada para ser vice-diretora e depois fui diretora da Estação Ciência. A Febrace foi uma iniciativa aqui na Poli, porque eu trabalhava na área já de pesquisa, desenvolvendo estações gráficas, computadores, né, para a gente poder melhorar os projetos, as ferramentas de projetos em engenharia, e eu percebia que o Brasil estava muito atrasado ainda, né? A gente acabava usando o computador para fazer mais documentação, mas não ferramentas realmente de simulação e que a gente conseguisse avançar mais rápido na geração de conhecimento, na geração de soluções tecnológicas. E aí eu falei assim, não, acho que a gente precisa trabalhar antes. 5 anos num curso de engenharia é muito pouco para a gente conseguir despertar a criatividade e fazer com que os jovens consigam identificar problemas e desenvolver soluções. Então, eu comecei a me aproximar da educação básica, de como a gente melhorar as ferramentas e principalmente as estratégias na educação básica, para que a gente pudesse fazer com que os professores tivessem formas de estar estimulando os jovens nesse percurso. E aí, um pouco depois, coincidiu, né, de me convidarem para ir para a Estação Ciência, porque essas iniciativas se complementam. Os centros e os museus de ciência são espaços públicos abertos para todas as idades, e a Feira de Ciências ela é um instrumento, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, com a chancela da Universidade de São Paulo, ela é uma provocação nacional que a gente todos os anos fala, se você tem ideias criativas e quer mostrar para o mundo, inscreva-se na Febrace, além de poder participar de uma feira aqui na Universidade de São Paulo, a gente tem várias oportunidades para que alguns dos jovens e professores possam participar de outras atividades como nossos representantes. E então colocar a abordagem investigativa no cotidiano da escola, seja para atividades de curta duração, seja para projetos de mais longa duração que possam ser apresentados em feiras, né, investigativas, essa foi a forma que a gente escolheu aqui, até para disseminar as tecnologias de computação e de eletrônica, porque, como eu falei lá na minha infância, foi uma alegria imensa quando a gente teve acesso a uma enciclopédia, né? Hoje, se a gente tiver conectividade de boa qualidade, a gente souber o que a gente pode estar fazendo com essa conectividade, você tem aí uma ampliação de horizontes de possibilidades inimaginável, né, na época que eu era criança. E só que o que acontece? Nós temos dois desafios em países como o Brasil. Um, que a gente ainda não tem conectividade de boa qualidade para todos, mas acho que esse é um tema onde a gente vem avançando, né? A gente tem várias linhas de investimento para superar isso, mas não adianta ter conectividade se a gente não gerar estímulos desde a infância
para que as crianças desenvolvam senso crítico, desenvolvam mais autonomia, desenvolvam resiliência, para não ficar só navegando em bobagens, né? Para eles realmente conseguirem fazer perguntas potentes e ter resiliência para ir a fundo, né? Buscando conhecimentos para resolver os problemas das suas comunidades. Então, a FEBRACE tem esse objetivo, né, que a gente tenha todas as áreas do conhecimento podem, né, ser utilizadas para os projetos, mas a principal mensagem é que os alunos, ainda na educação básica, são capazes de identificar problemas muito relevantes das suas comunidades e nessa busca, né, de ganhando autonomia para não só, né, ir atrás de conhecimento já existente, mas essa autonomia para também gerar, usando os métodos das pesquisas científicas e tecnológicas, gerar conhecimento novo. Então, a FEBRACE vai por essa linha, e a Estação Ciência, como eu falei, assim, para mim foi uma experiência incrível poder trabalhar, né, ali por um tempo na Estação Ciência e continuar a obra de pessoas como o professor Hambúrguer, né, professor Pavan, professor Wilson Teixeira, que foi o diretor que me convidou para ser vice dele. Então, continuar o trabalho dessas pessoas. Como o professor Hambúrguer dizia, a gente tinha que ter uma Estação Ciência em cada esquina. Assim como a gente tem campinhos de futebol, se a gente quer talentos para áreas de ciências, de engenharia, a gente precisa fomentar a curiosidade e abrir a oportunidade de espaços de experimentação, espaços de observação. Então, a gente precisa fortalecer as iniciativas, sejam elas ligadas a universidades ou outras iniciativas, para que a gente tenha esses espaços. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! A divulgação científica e a educação científica possa ser iniciada desde a primeira infância e depois no ensino básico, né? E temos atualmente uma missão de levar avante aquela ideia de grandes cientistas que pensavam assim, como o professor Hamburger, como o Valdo Pavan, Isaías Rao e outros, de maneira que e é importante a divulgação para que a sociedade veja a importância da ciência. Professora Roseli, atualmente é vice-diretora do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Poderia contar um pouco da história do IEA, da USP, e as iniciativas atuais dessa importante unidade da Universidade de São Paulo? Então, atualmente, professor, eu fui eleita diretora, então agora eu sou diretora. Eu tive a honra de ser vice-diretora por 4 anos aqui com o professor Ari Plonsky, Guilherme Ari Plonsky. Ele me convidou para fazer parte da chapa dele. Eu falei assim: nossa, professor Ari, fazer parte de uma chapa, né, com você já é incrível, sendo para o IA, mais incrível ainda. Para quem não conhece ainda o que é o Instituto de Estudos Avançados, eu convido para que acesse, né, o nosso site aqui da USP. Ele foi criado em 1986 na gestão do professor Goldenberg, né, que foi nosso reitor. E ele foi criado justamente para ser uma unidade na USP diferenciada, assim como outros institutos e centros de estudos avançados, de altos estudos, né, que a gente tem aqui no Brasil e no mundo. Um instituto como esse, ligado à universidade, como a Universidade de São Paulo, ele tem o papel não de ter cursos de graduação ou de pós, ele não é uma unidade de ensino, mas ele é uma unidade. Justamente para estimular a interdisciplinaridade, para que a gente possa ter não só pessoas de dentro da própria Universidade de São Paulo, mas que a gente possa trazer pesquisadores de outros institutos e universidades do Brasil e do mundo
para que a gente possa ter discussões e, a partir dessas discussões, gerar projetos, gerar programas, gerar iniciativas voltadas a entender problemas de maior complexidade. Né? Porque quando a gente fala de problemas de maior complexidade, não é suficiente a gente trabalhar com as disciplinas de forma separada. Então, esse ambiente, como o professor Saldiva também diz, né? Eu acho que o Instituto de Estudos Avançados é o lugar mais incrível aqui na Universidade de São Paulo, porque a gente tem oportunidade de conhecer melhor, né, algumas pessoas da própria universidade, nos debates, nas discussões, nas produções dos estudos que são realizados aqui. E também a gente tem a oportunidade dessa convivência com outras pessoas que a gente tem vários modelos aqui de trabalho, mas, por exemplo, o modelo das cátedras, em que a gente consegue trazer alguns pesquisadores por um tempo maior, mas mesmo em outros modelos de trabalho, nós trazemos pessoas para atividades de um dia, de uma semana, às vezes com coisas que são mais periódicas. Então, eu tenho tido uma oportunidade, a nossa gestão anterior, em que eu entrei como professor Ari, nós começamos com a pandemia já instalada. Nós começamos em abril de 2020, mas as atividades aqui no Instituto, a gente tem profissionais aqui, servidores, que são extremamente qualificados e responsáveis. Então, quando a gente teve o advento ali da pandemia, nós continuamos trabalhando sem interrupção, né? Simplesmente saímos do modo presencial e passamos para o modo online. Já era uma cultura do Instituto de Estudos Avançados da gente ter transmissão ao vivo e registro de todas as atividades que aqui aconteciam. é, Até justamente por isso, para que a gente pudesse possibilitar que, quando a gente tivesse discussão de temas complexos, as pessoas que não pudessem vir fisicamente conseguissem acompanhar, conseguissem mandar suas perguntas, suas contribuições. Então, já era uma prática. Aí, na pandemia, o que acabou acontecendo é que eu acho que até por aquela ansiedade de todos, né, da gente conseguir contribuir de alguma forma para aquele momento tão difícil que a humanidade vinha enfrentando, o número de atividades aumentou muito, né? Nós tínhamos atividades de segunda a domingo, de manhã, de tarde, de noite, porque eram muitos temas extremamente complexos, temas da saúde, temas das ciências sociais, temas de tudo isso junto, questões também de desenvolvimento, porque um país que não acompanha o desenvolvimento tecnológico acaba tendo prejuízos enormes, como foi o caso, né, do Brasil, por não estarmos preparados, em várias questões. O número de pessoas, né, que foram acometidos ou por questões graves da Covid ou mesmo falecendo, foi muito elevado, né? Então, acho que hoje, eu acho que o Instituto tem contribuído também para a gente gerar subsídios para políticas públicas, de como é que a gente pode promover um desenvolvimento econômico, mas com desenvolvimento social e de forma sustentável também, respeitando o meio ambiente. Então, eu acho que a gente vive hoje num mundo mais complexo, apesar de termos mais conhecimento acumulado, de mais tecnologias avançadas geradas, o mundo hoje nos traz desafios muito mais complexos, inclusive do ponto de vista social, né? A gente precisa aí de um novo processo civilizatório, porque o ser humano, né, ao invés de estar avançando em alguns aspectos, acho que está regredindo, né? Então, eu acho que assim, o Instituto de Estudos Avançados ele cumpre esse papel, e essa integração também, nós estamos participando aí do FOBREAV, da Rede UBIAS Internacional, porque essa interação entre os vários institutos da mesma natureza ele é importante para que a gente possa mais rapidamente acelerar no compartilhamento, nas atividades colaborativas. Esse é o espírito. O IA é esse lugar de encontro, de discussão, de divergência, mas buscando convergência, né, nos temas complexos. Eu gostaria de ressaltar, né, que o IAA da USP, né, assim como o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, foram pioneiros em 1986, e essa experiência está sendo reproduzida
em muitas universidades, e inclusive em institutos de pesquisa, como a Fiocruz, né, que tem também um centro de estudos avançados, né? E na história da evolução das universidades, esses centros interdisciplinares de estudos avançados vão ressaltar um papel bastante histórico na evolução da universidade brasileira. Professora Roseli, o movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo Queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse final da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Com certeza, e até já deixo aqui um convite, professor, para que o senhor venha também num canal aqui da Febrace conversar com a comunidade, né, de professores e de jovens para levar essa mensagem para eles aqui também. Eu acho que assim, o futuro é agora, né? A gente está vivendo num mundo acelerado, mas ao mesmo tempo um mundo em que as crianças e os jovens também têm espaço para expor suas ideias. Então, a gente convida a todos, né, crianças, jovens de todas as idades, a participarem desse movimento, contribuírem para esse movimento, porque o futuro é agora. Se a gente quer um país melhor e um mundo melhor, cada um tem que reconhecer nos seus territórios, né, quais são as questões que ainda não estão bem resolvidas. E a gente precisa se juntar, se fortalecer, trabalhar de forma colaborativa, inclusive aprendendo, né, e principalmente aprendendo a escolher nossos representantes. Porque muitas vezes a gente atribui a essas pessoas que têm uma grande responsabilidade, né, de lidar ali com o interesse público, a gente não dá a devida importância para analisar, né, o currículo de cada uma dessas pessoas, o que essas pessoas já fizeram, qual é o potencial que essas pessoas têm de estar contribuindo ali para o interesse público. Então, a gente convida vocês, né, crianças e jovens, para que se engajem, né, na construção de conhecimento, adquirir o conhecimento que já existe de uma forma importante que possa ser aplicada, e que vocês avancem conosco e acompanhem o canal do professor Isaac, que vem fazendo um trabalho incrível, né, de mobilização, professor. Sim, creio, professora Roseli, que essa consciência na hora de escolher os nossos governantes é vital. Eu diria que devemos, os jovens e adultos também, temos uma consciência política, né? Porque se a gente escolher os nossos governantes de maneira consciente, certamente nós vamos avançar para ter um país mais civilizado. Professora Roseli Lopes, eu agradeço muito a sua participação nessa importante, interessante e instigante conversa. E desejo sucesso, que a Febrace se multiplique nas outras áreas de conhecimento também. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer imensamente a todas e todos pela atenção que tiveram com a nossa entrevistada, com a nossa conversa, e voltaremos a nos encontrar em uma outra oportunidade. Até lá.